Últimas notícias do Fluminense nesse vídeo. Renato Gaúcho quer ex-camisa 9 do Fluminense. Também, clube inglês sinaliza proposta milionária por jogador do Fluminense. E eu vou trazer aqui matéria do Globo Esporte sobre a taxa lá da premiação da Copa do Mundo de Clubes do Mundial que o Fluminense irá receber. O clube ainda não sabe o valor dessa taxa. Eu vou trazer essa informação para você. Então já vai deixando o like, ativando as notificações, porque a Central Fluminense não para de crescer e continua trazendo informações do Fluminense para você. Vou começar falando aqui do John Arias. Acabou a Copa do Mundo. O John Arias foi um dos destaques dessa competição. Até a semifinal ali era muito cotado para ser craque da competição. Jogou demais. Ajudou o Fluminense a bater semifinal. Foi uma personalidade, né, de liderança ali dentro do grupo, né? A gente via nos bastidores, nos vídeos do Fluminense, como o Arias, ele de fato, né, vestiu a camisa do Fluminense, né, um pertencimento ao clube, foi bacana, o torcedor se sentiu identificado com o jogador, mas ao final da competição o Arias deu a declaração, né, sincero, né, sempre muito transparente, é o que ele diz na declaração, que quer jogar no futebol europeu, que quer chegar na elite, é o sonho dele, é desejo dele, é desejo da família dele. E o jornal AS, jornal espanhol, tá, traz a informação que o Wolverhampton, clube da Premier League, deverá apresentar uma oferta robusta nos próximos dias pelo meio atacante do Fluminense e ultrapassaria os 20 milhões de euros. Na atual cotação, isso são 130 milhões de reais. É um valor considerável, mas a gente sabe que o John Arias vale muito mais que isso e que o Fluminense ele só tem direito a metade desse valor. Ou seja, o Fluminense ficaria desses 130 milhões com 65 milhões de reais. É pouco, muito pouco para o Fluminense. Imagina só, o Fluminense ganhar apenas 65 milhões da sua parte pelo John Arias. É um valor, de fato, muito pequeno. O Fluminense, né, papou mosca com o Patriota, e o Patriotas depois não quis vender, porque sabe que o John Arias está bem valorizado depois que ele cresceu aqui no Fluminense, que ganharia muito mais dinheiro. Ó a diferença. O Fluminense comprou 50% do John Arias, eu lembro na época, que a cotação era 3 milhões e 100, né, em 2021. E era praticamente esse valor que o Fluminense pagaria pelos outros 50%. Gente, era para o Fluminense ter pagado isso. Isso sempre foi um valor baixo. E depois que ele começou a se destacar em 2022, já era a pauta do Fluminense. Tem que comprar esse restante aí dos 50% do Arias. O Fluminense não comprou. E aí agora, meu amigo, olha quanto o Patriotas pode receber pelos outros 50%. Muito mais do que da primeira negociação por 50% dos direitos, né, que vendeu ao Fluminense. É importante a gente falar, né, o John Arias, ele quer a elite europeia, ele não quer qualquer cenário europeu para jogar, tanto é que ele recusou a proposta do Zenit, chegou uma proposta de cerca de 12 milhões de euros, ele não quis ir, o Fluminense também não aceitou a proposta, era muito baixa. Chegou a proposta do Girona, essa ele queria ir, só até para receber menos do que ele ganhava antes de renovar o salário, né? Não era um salário tão alto assim no elenco do Fluminense. E ele ia para receber menos no Girona. O Fluminense não quis e ele continuou, né? E teve um pouquinho de desgaste ali e tal, nas notícias. Ele acabou ficando. E teve depois o Galatasaray também, equipe turca, não foi, ficou, ele quer jogar na elite europeia. Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França, né? As 5 ligas aí principais que o John Arias quer jogar. E aí, vindo uma proposta do Wolverhampton, e dói dizer isso, né? Porque é uma equipe... Não sei nem se é terceiro escalão da Europa, mas que não dá nem para considerar o Wolverhampton uma terceiro escalão da Europa, que
querendo ou não, terceiro escalão da Europa, a gente pode falar que disputa lá a Conference. Nem a Conference o Wolverhampton disputa. Beleza, tem times mais fracos que o Wolverhampton na Conference, né? O campeonato inglês é bem distribuído, né? A gente sabe muito bem, as equipes tidas como médias, pequenas, têm um poder de compra muito bom pela divisão das cotas de TV, né? É uma liga muito forte, né? Muito bem vendida ao mundo, né? Tem uma exposição global gigante e os jogadores querem jogar na Premier League, por mais que cheguem lá para jogar numa equipe menor, mas vão ter visibilidade de talvez depois ir para uma equipe maior. Essa é a visão do Ares, tá? O Wolverhampton é uma equipe ali que o André tá jogando, né? O Matheus Cunha estava lá e foi pro Manchester United, inclusive vai ser o camisa 10. É uma porta de entrada para o futebol europeu, a gente pode dizer assim. É uma porta de entrada para a elite do futebol. E o Ares tem esse desejo. O Ares chega em 2021 no Fluminense, é importante lembrar, ele chega no meio de 2021, né? Tu conta aí, são 4 anos, né? Mas aí a gente pode contar 4 temporadas e meia do jogador com a camisa do Fluminense. Vamos ver como que vai ficar, mas de fato o Ares tem esse desejo de jogar no futebol europeu. Eu vou na contramão da maioria, que eu vejo muita gente falando, não, tem que prender o Ares, tem que deixar o Ares aqui, não tem que vender, mas, cara, tudo é negócio, tudo é conversado, a gente está falando de pessoas, de sonhos, tem família, é um jogador que deu muito retorno técnico ao Fluminense, né? Dói muito dizer isso, mas assim, você tirar um pouquinho desse olhar do jogador e pensar na pessoa, né? É o cara que, cara, deu retorno técnico ao Fluminense, deu títulos, realizou sonhos aqui, chegou à seleção colombiana aqui, ganhou Libertadores, Recopa, 2 campeonatos cariocas, né? Assim, nos ajudou em muito a escapar do rebaixamento. Acho que com ele a nossa chance de ganhar a Sul-Americana é muito grande, mas o jogador também tem sonhos, tem desejos, enfim, eu acho que é um cara que nos deu muito retorno técnico e, assim, não vai dar tanto retorno financeiro assim, é verdade, a gente vai sentir muita falta, mas, como eu falei, a negociação ali entre Aras e gestão do Fluminense, com certeza isso tudo foi conversado, isso tudo foi combinado para ele permanecer, para ele renovar, ser valorizado. O Fluminense fez a parte dele, valorizou ele, tornou o jogador mais bem pago do elenco, mas, assim, ele tem sonhos e eu acredito que isso foi combinado ali na hora da assinatura de contrato. Eu sou muito grato ao John Ares, acho que como torcedor tive foi uma honra, foi assim, um motivo de muita satisfação vê-lo no Fluminense, ver o crescimento dele no Fluminense, né? O início difícil ali em 2021, 2022 começa como nem sendo relacionado, depois começa a ganhar chance, começa a jogar e vai conquistando a torcida, vai conquistando um espaço no seu time e hoje virou o nosso grande líder técnico, né? Muito legal isso. Todas as contratações do Fluminense fossem assim, né? Os caras ficam aqui por anos, dá retorno técnico com títulos e depois o Fluminense vende, seria maravilhoso. Infelizmente não é assim que a maioria dos jogadores são, mas, cara, dependente do que acontecer, se o Ares negociar ou não, eu ficaria muito feliz, fico grato, né? Fico triste se ele for sair, obviamente, para realizar o sonho, porque o time do Fluminense vai precisar de reposição à altura, né? Vai ter que contratar jogadores, vai fazer muita falta. Mas eu também vou ficar feliz porque é um cara que fez muito e a gente tem que ser muito grato a jogadores que fazem muito pelo nosso clube, nos dão títulos, nos dão felicidade como torcedores. Então fica aí essa notícia, tá? O Wolverhampton deverá apresentar uma proposta e tem outra informação que diz que o Ares já negocia salários com a equipe inglesa. Então, assim, é uma situação que chega forte e que o Ares deverá aceitar essa proposta aí do Wolverhampton. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor, sobre essa informação. Fluminense está precisando de atacante e tem informações importantes sobre um possível retorno de John Kennedy.
o autor do título da Libertadores, né, o autor do gol do título da Libertadores de 2023 do Fluminense, no qual a gente tem muito carinho, mas sabe dos problemas extra-campo que ele teve aqui com a camisa do Fluminense. Ele está insatisfeito no Pachuca do México com a falta de oportunidades. Até onde que consta, não é problema de indisciplina. Ele está insatisfeito pela falta de oportunidades. A gente viu o John Kennedy jogando na Copa do Mundo de Clube, jogou contra o Real Madrid, né? Fez o Courtois trabalhar muito bem a partir do momento que ele entra ali. E depois da mudança de treinador, o outro treinador usava muito John Kennedy, ele teve um desempenho meteórico no início do Pachuca, mas assim que o treinador antigo saiu, chegou o novo, ele perdeu um pouquinho de espaço e, segundo informações do jornalista Vitor Lessa, o retorno desse jogador é um pedido do Renato Gaúcho e o John Kennedy, segundo informações, também deseja voltar ao Fluminense. Então, qual é o panorama do momento sobre essa situação do John Kennedy, tá? O Fluminense está trabalhando por um acordo com o Pachuca, o Fluminense prestou o jogador, o Pachuca tem a prioridade de compra aí, né? Tem a cláusula que pode ativar e comprar o jogador. Foi um empréstimo com uma opção de compra fixada, né? Ele está emprestado até o final de 2025 para o Pachuca, mas por conta dessa insatisfação por falta de oportunidades, ele quer retornar. O Fluminense pode solicitar o retorno, mas o clube mexicano também pode solicitar em um valor, né, de compensação pela liberação antecipada do atacante. Então, tem esse imbróglio, mas pela tendência, até porque o Pachuca não mostrou interesse em nenhuma sinalização que vai exercer essa compra, é importante a gente lembrar, o Salomão Rondon foi contratado, se eu não me engano, pelo Real Oviedo. Ele vai voltar ao futebol europeu, vai voltar ao futebol espanhol, que ele tem, né, carreira lá, já jogou em alguns times e está retornando para jogar La Liga novamente. Então é um centroavante que está saindo e o Pachuca tem a opção do John Kennedy, tem que ver também como que ficaria essa situação, se o clube vai contratar alguém de peso maior para reforçar para a sequência da temporada lá no México. Mas enfim, tem essas nuances, tem essas situações que a gente tem que avaliar, a gente tem que aguardar, né, o andamento, mas John Kennedy quer voltar e o Renato Gaúcho pediu para contar com o atacante para a sequência da temporada. Então a gente tem tudo aí para ter o retorno do John Kennedy e ter ele como um reforço para a sequência da temporada, porque se ele manter essa cabeça que ele tá no Pachuca jogando bem, né? Quando entra, o início dele foi muito bom, o Pachuca fazendo gols, sendo importante, sendo aquele John Kennedy de 2023 ali. Cara, é um reforço em tanto, e eu conto muito com a experiência do Renato Gaúcho, né? Com o Renato Gaúcho ali, o Renato Gaúcho sabe lidar com esse tipo de atleta. Para a gente, né, aumentar o nosso nível, a gente está precisando de fato de um camisa 9 com a qualidade do John Kennedy. O John Kennedy tem muita qualidade, decisivo, faz muitos gols, tem um bom pivô, é rápido, ataca espaço, então tem tudo aí para ser um grande, muito maior do que ele já é, mas tem que botar essa cabeça no lugar e eu acho que o Renato Gaúcho é o cara certo. Deixe seu comentário, torcedor tricolor, sobre o John Kennedy. Aprova esse retorno dele? Seria titular no Fluminense nesse momento? Comenta aí. Última informação desse vídeo aqui é sobre a taxação, né, da premiação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Tá? O Fluminense, eu vou já trazer as informações da forma cronológica para a gente ter um entendimento melhor. O Fluminense ele recebeu no total, tá, 331 milhões de reais, né? Isso já convertendo na cotação atual. 104 milhões foram referentes à participação e à fase de grupos e o Fluminense já recebeu esse dinheiro. O Fluminense já recebeu esse dinheiro, 104 milhões de reais. Tá? Os 226 milhões restantes, obtidos com classificações de mata-mata, enfim, essa sequência até a semifinal, ainda não foram recebidos. E boa parte vai ficar retida nos Estados Unidos por causa de taxações, custos da viagem e outras questões, tá? E
Fluminense já recebeu esse valor aí dos 100 milhões. Há uma expectativa que essa segunda parte seja paga apenas em setembro, outubro, e que o Fluminense possa não ser taxado porque não vai estar mais nos Estados Unidos. Então, tem essa possibilidade. O Fluminense se juntou a um escritório lá uma empresa americana para ser taxado como uma empresa americana também. Enfim, estimula-se, né, uma especulação que o Fluminense deverá ser taxado entre 30% a 35%, e ainda tem, né, a história de dividendo, é uma taxação sobre o lucro, né, isso descontando os gastos do Fluminense com hotel, com alimentação e etc e tal. Lembrando, Fluminense, a gente não tem um valor certo aqui, né? A gente não conseguiu essa informação, mas tem a premiação de jogadores, que não deve ser uma coisa baixa também. Então, tem muito desconto dessa grana aí, que o clube, claro, vai ficar com uma parte ainda muito legal, muito boa, mas tem essas questões, né, de taxação, premiação dos jogadores, como de praxe, e aí a gente tem que ver mais ou menos com quanto o Fluminense ficaria, mas infelizmente não vai ser com isso, a gente não vai ter em mãos os 331 milhões, quem dera, né? Seria bom demais, seria legal demais ter esse valor. Então tá aí essa informação. O Fluminense ainda em dúvidas, ainda não sabe exatamente o valor, né, e como será taxado, mas em breve a gente vai saber essa informação direitinho e a gente vai poder ver mais ou menos com quanto o Fluminense ficou dessa premiação da Copa do Mundo de Clubes, um valor realmente muito bacana, muito legal. É a maior arrecadação da história aí do clube em uma já é a maior arrecadação do clube em uma temporada. Isso nem ainda tá rolando Brasileirão, ainda tá rolando Copa do Brasil, ainda tá rolando Sul-Americano. O Fluminense pode, né, ganhar muito mais dinheiro do que isso. Muito obrigado pela companhia até o final desse vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.